E comigo e o nosso mestre, professor Alexandre, com esse resfriado que parece mais uma alergia. Olha só, parece que eu fumei um beck, mas não fumei. Olha ela aí, a dona do tema. Tudo bem? Ale, bom dia, bom dia. Vem, Ale. Ale, não se assuste, olha só esse visual. Eu não quis cancelar a live. Assim mesmo. Ale, vamos ver se você vai aparecer aí. Bom dia. Bom dia, Não, Ale. Tudo bem? você tá bem, eu também tô gripado, então Ai, meu Deus. tamo junto. Estamos Ó, junto mesmo, Ale. Olha, Ale, é um tema super complexo, né? não, Não, desculpa, não, é sim, já não, estamos debatendo, é mega complexo, não, Ale. É sim, Ale. não. O tema, o tema de hoje, cadê o nome dela aqui? Ela tá aqui como a Rory, Marina segunda. Horace, A Roracha, a Marina, Mari. A Mari, a Horace, Mari, a Mari fez a sugestão desse tema e ele ganhou. A Rorache, Rory, apelido. Ah, legal, Mari. Que é o tema identidade de gênero e orientação sexual. É tudo binário? Mesmo, ela ainda colocou mesmo. Então, como que é isso, né, Ale? Como que a psicanálise vê, o que que a psicanálise fala sobre essa questão de identidade de gênero? Será que ela fala sobre isso? Sobre orientação sexual? O que que a psicanálise fala sobre isso? A gente está falando de uma questão orgânica, a gente está falando de uma questão psíquica, uma questão social, do que nós vamos falar aqui, baseado na psicanálise, né? Vou passar a bola para o Alê. Alê, para mim é um tema, antes de passar a bola para você, para mim é um tema complexo, porque, claro que eu sou psicanalista, tenho, né, concordo com muitas coisas que Freud fala ali, mas eu tenho algumas questões ainda referente, né, essa questão eu não falo da orientação sexual, porque, bom, você vai trazer aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem ainda uma pulguinha na minha orelha aqui ainda, tem algo ainda que me incomoda, que ainda eu não faz sentido para mim, né? A gente tem o nosso sexo, aí que tal? O que que é o sexo? De biológico, então, vou passar para você, né? Que a gente nasce em homem e mulher, já estamos no debate aqui. A gente nasce, por que que, né? Quem tem pênis é homem, quem tem vagina é mulher. Isso foi definido por quem? Como assim? Né? Para começar. Então, assim, mas a gente cresce, né, Ale, aprendendo assim, que nasce homem e Uhum. mulher, e a partir disso você vai ser educado para uma questão psíquica e social, né, dentro desses dois sexos. E hoje a gente tem visto tantas coisas, a gente tem visto, né, Ale, tanta identidade de gênero que, como mesmo o próprio texto do nosso folder aqui, né, Ale, que você trouxe. Peraí, mas será que é só sexo homem e mulher, feminino e masculino? E os Therians? E tantas outras identificações aí, né? Então, assim, por isso que para mim é algo muito complexo, porque na minha própria experiência, por mais que eu tenha crescido aprendendo assim que é homem e mulher, né? Por uma questão da minha família católica na época, e depois, na minha própria experiência, eu perceber essa questão das pulsões, dessa que aí Freud traz, né, Ale? Desculpa. No texto, Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, da questão da criança ser perversa polimorfa, né, que ela busca Ambivalente. ambivalência, né? Ela busca esse prazer de várias formas e todo mundo passa por isso, né? A gente percebe que a gente busca mesmo na infância, na adolescência,
por que não depois também, claro, claro não, também a gente faz isso. A gente busca também, né? Então, assim, ainda tem muita coisa ainda que está ressoando, me incomoda, mas vamos lá, vou passar para você. Eu já fui falando aqui, você não tem nada de complexo, é isso aqui, pá. Ai, vamos lá. O que vem aqui? Não tem nada de complexo, eu vou dizer muito simplesmente por que que não tem complexidade nenhuma. Porque estão querendo que a psicanálise fala daquilo que ela nega, daquilo a que ela se contrapõe. Tá. Então a resposta é simples. Né? Não tem nada binário, não tem orientação sexual, não tem gênero, não tem porra nenhuma. A psicanálise fala de sexualidade. Ponto. Né? Então, claro que esta pergunta é uma pergunta legítima, contemporânea, então vamos olhar para a posição desta pergunta em 2026. Né? Acabamos de sair aí de um final de semana que eu acho das coisas assim, mais paradoxais do planeta, que acontece em São Paulo. Né? Você começa o feriado com a Marcha para Jesus, tradição, família, propriedade, menino usa rosa, menina usa azul. Não, menino usa azul, menina usa rosa. Ó, eu tô menino azul. Thaís, menina rosa. Tá? Apesar de parecer uma gravata, não é uma gravata, é um lenço. É um lenço. Tá? Menino azul, menina rosa. Então a gente entra no final de semana marchando para Jesus na cidade de São Paulo e termina o final de semana comemorando a 30ª parada do orgulho gay. Tá? Por que eu estou falando só gay? Porque esta parada tem 30 anos. Hoje ela chama Parada do Orgulho LGBTQIA+. Ou deve ter mais alguma denominação nova. O que isto representa? Né? Isso representa um embate que existe contemporaneamente gigantesco entre discursos ideológicos, ideologia, discurso, não são verdades. Não é verdade, não é realidade, não é concreto. Não adianta apoiar, né, no órgão aquilo que se busca como prazer. A existência do órgão genital masculino, ou órgão genital feminino, ou órgão genital hermafrodita. Também. Por que tiraram o hermafrodita dessa equação? Exato. Né? Então a presença não define os destinos de prazer, não define os destinos de vida, não define os destinos do afeto. Então são discursos ideológicos que, claro, existem há mais de 2000 anos. Né? Uma leitura fundamental para todo mundo é História da Sexualidade, Michel Foucault. Todos os 3 volumezinhos. Né? Onde, se você ler, você vai ter clareza absoluta de que sexualidade é uma construção social, ideológica, religiosa, política, etc. e tal. Eu acho incrível, nós estamos aqui em 2026, falei desse paradoxo, tem um país no mundo que não existe homossexual. Mas porque não é nomeado assim. Não. Como que é isso? Onde que é isso, Ale? No Irã. Ah, no Irã. Não existe homossexual. Mas a pessoa se apresentar tendências homoafetivas, ela é operada para se transformar no sexo que ela quer ter. É o país que mais realiza cirurgias de transformação genital. Então, tá. Então, ali você pode estar falando com um homem que era uma mulher, assim. Mas, então, é mulher, virou mulher, é mulher, não pela se religião, fala. como é a religião que domina o Estado, eles não admitem a homossexualidade, né?
a ciência para eles, resolve o problema. Você quer ser mulher, então você vai ser mulher. Você quer ser homem, então você vai ser homem. Cirurgias de redesignação sexual, que é o termo correto, corre à torta e direito lá. Então são questões, sexualidade, orientação afetiva, né? São questões ideológicas. Sim. Eu falo, volto a dizer, a questão é muito simples, porque estão querendo que a psicanálise fale de algo sobre o que ela não fala. Sobre o que ela já falou, constituiu o seu conhecimento todo teórico, técnico, metodológico, Da sexualidade. negando, contrapondo essa visão binária. Venha essa visão binária do campo religioso, plural, dos campos religiosos, venha essa visão binária do campo científico. O problema é que nós somos, em 2026, as criaturas mais preguiçosas do planeta Terra. A gente paga para não pensar. É verdade. A gente não quer refletir, a gente não quer pensar, a gente não quer ficar em lugar incômodo. Não. A gente não quer lidar com isso, né, Lê? Estamos nós aqui no lugar mais incômodo de todos. Sim. A ruptura da psicanálise com o discurso médico, eu não vou nem falar do religioso, porque esse sempre foi antagônico à psicanálise. Mas a ruptura, ela é uma ruptura. Dá para entender que ruptura é ruptura? Que não junta nunca mais? A maneira com a qual nós vamos olhar para isso, que se chama real, é a maneira de sempre da psicanálise. Existe uma sexualidade, como você bem resgatou, que nasce perversa, polimorfa, ambivalente, bissexual, e que se constitui ao longo da vida individual de cada um das mais milhões de diferentes maneiras, dependendo das vivências do sujeito pelo complexo de Édipo e de castração para entrar na sua vida. Sim. E chegar na genitalidade. Sim. Então, não é nada binário, nunca foi, nunca será. Ou isso ou aquilo, né? Órgão não define forma de prazer. Então, e aí é a grande questão, né, Alê? Porque é isso que é totalmente contra a psicanálise, porque a psicanálise não fala da sexualidade baseada no órgão. Não, e a gente faz essa pergunta em 2026, né, querendo que a psicanálise fale de novo o que ela sempre vem falando e que ajudou, inclusive, ao movimento da parada gay, a este movimento que hoje tem 400 siglas, a se contrapor ao discurso da binariedade, seja ele médico, científico, seja ele religioso. Então, quando eu falo, o problema é que nós somos muito preguiçosos para pensar, porque a gente é tão, mas tão voraz e desamparado por verdades absolutas, e estão aí as fake news mostrando o quanto a gente é imbecil, né? Nós estamos tão desamparados e tão voraz que qualquer coisa que qualquer um fale para a gente é uma maravilha. Eu acho incrível, toda vez que eu abro o meu Instagram, né, vem aquela moça que é nutricionista, você deve seguir ela também, que ela é engraçadíssima. Ela desce o pau em todas as manias dos nutrólogos, nutricionistas, que criam verdades absolutas na internet. Essa da sexualidade é para nós psicanalistas. Sim. Psicólogos vão continuar falando as bobagens que os psicólogos falam. Como uma outra outro dia dizendo que psicanálise não lida com doença mental. Ai, você viu isso? Eu vi isso. Não, eu seguia, porque eu seguia justamente pelas questões de neuro que ela falava. Eu parei na hora, quando eu vi isso, eu ia escrever, eu falei, não vou me dar o trabalho. Vou nem me preocupar com isso, né? Enfim, é disso que nós estamos falando. Então vamos retomar todas as 420 lives que a gente fez até hoje, em que nós falamos da sexualidade. Então, vamos lá, não existe nada de binário.
O que existe é pluralidade. O que existe é busca do prazer, princípio do prazer. Isso. Que se ao longo do desenvolvimento, da formação do psiquismo, vai culminar, próximo à vida adulta, numa vivência prioritária, pode não ser para muita gente, prioritária pela via genital. Sim. Mas sexualidade é o prazer, cara. Eu tô aqui, ó, gozando com o meu cigarro. Tô Sim. tendo orgasmos, ó. Vou ter outro orgasmo oral aqui, ó. É a sexualidade, né? A sua sexualidade aí. Sim. Se eu te mandar algumas das fotos da viagem que eu fiz, é de uma natureza. Finalzinho da Cordilheira dos Andes, com o início da Patagônia, é de uma Olha que beleza coisa a linda. natureza que eu nem senti falta de não ter neve. Olha só. E é um prazer, eu não trepei com Bariloche, tá? Não foi Mas o prazer, genital, mas o visual. visual. Como é prazeroso fazer isso aqui, ó. Sim, Ai, que gostoso. Ó, sim. coçar, ai, que delícia. Tudo isso é sexual. Isso. Mas se a gente ficar, então, só na segunda parte aí do problema, a genitalidade é uma confluência. Na vida genital de cada um, irão confluir todas as formas de afeto e de busca de prazer do sujeito. Quem falou que as pessoas usam os genitais todas da mesma forma? Então, até numa questão que seja heterossexual, né? O Quem heterossexual, disse? Não, ele então, mas introduz tantos coloridos e descoloridos que são absolutamente necessários para cada um deles, inclusive quando é o colorido da total repressão. sim. Aquela ideia de que algumas religiões mais fundamentalistas, as pessoas só transam com uma vestimenta adequada que tem um buraco onde sai o pinto, outro buraco onde está a vagina. Os corpos não se encostam. Nossa. Legal. Para eles, isso é o grande tesão da vida. Tudo bem. Uhum. Entende? Então, assim, genitalidade é confluência de uma vida inteira, de uma estruturação inteira, de um psiquismo. Então, lá na heterossexualidade, na homossexualidade, na pansexualidade, na heteroflexibilidade, etc. e tal, estão todos os elementos que cada um deles sente prazer e ponto. Uhum. E cada um faça na sua alcova o que bem entender fazer da sua vida, ué. Ou não faça também, genitalmente falando, ou não faça, não tem problema. E interessante, você falando isso, eu lembrei de uma coisa, quando eu era pequena, né, e eu escutava, assim, esses discursos, assim, e eu lembro que... Lembra aquela novela que teve a Buba, que era hermafrodita? Lembra? Sim. Então, e eu lembro, olha só, eu lembrei agora disso. Eu lembro que eu ficava assim, eu não sabia até então que existia gente assim, né? E eu lembro que para mim eu falei, sério? Como assim a pessoa nasce com dois sexos, né? E aí eu lembro que eu fiquei angustiada, que eu falei, gente, que angústia que deve ser, eu angustiada pensando na pessoa, Uhum. que angústia que deve ser para a pessoa, o que ela vai escolher? Sim. Olha só, né? Mas aí a gente, depois de ter esse conhecimento da psicanálise, assim, não tem o Sim. porquê da questão de ter angústia referente à questão genital. Isso. Você Porque tá... é uma questão que a gente não está falando do genital, a gente está falando de uma questão, pulsão, energia psíquica. É isso que Freud chamou da libido, que vai fazer as suas escolhas por si. Aí também, por, né, uma construção, a relação, a interação com as Sim. funções materna, paterna, ambiente e tudo mais. E aí também, né, Lê, eu lembro de uma outra Ó, questão. tô aqui tendo prazer, ó. Ah lá, né? E aí eu lembro de uma outra questão que eu também uma vez, o Marcelo, lembra do Marcelo, meu Uhum. primo? O Marcelo, ele me corrigiu.
eu não sabia, há muitos anos atrás, desculpa, ele falou assim, eu falei, eu estava desconfiada de algumas pessoas, tal, aí eu falei assim, mas aí é uma opção sexual. Ele falou, opção não, orientação. Aí eu fui entender. Né? Exatamente. Por que orientação? Porque é de dentro para fora, não é algo que você escolhe. Você não tem um controle. Né? Então, quando a gente fala de orientação sexual, ainda hoje a gente vê muito isso, né, Lê? É a consciência, é o sujeito consciente tentando se apropriar do que o inconsciente determina para ele. Exato. Então não tem nada mais. É isso que eu falei. Nesse movimento histórico da sexualidade, em que ainda estão presentes o discurso médico e religioso determinando binariedades, né, a psicanálise veio contribuir rompendo, cortando, trucidando essa ideia e dizendo multi, façam o que bem entender da vida de vocês. E mudem também ao longo da vida, porque isso é dinâmico, não é uma coisa mecânica, não é estática. Né? Claro, cada um tem um corpo, né? O corpo que tem, e esse corpo vai trazer possibilidades e impossibilidades. Óbvio que vai trazer. Mas o prazer é de cada sujeito, que ele define como. Ele define, entenda, o inconsciente dele define quais são. Não é porque o inconsciente, porque todas as vivências prazerosas que vão aparecer na vida genital, elas são estruturadas ao longo das vivências psicossexuais infantis. Que, de novo, né? De novo, mais uma vez, pela 423ª vez, de novo, a gente foca em alguns órgãos, mas é o corpo inteiro que é sexualizado. Sim. Então, exato. a pulsão escópica do olhar, a gente fala só pulsão de vida e morte, uma pulsão escópica é de um neurótico que tenha fetiche por roupas, por lingeries, por cores, por pés, por sandálias, por bunda, por não sei o que mais, né? A pulsão escópica está presente na vida genital do sujeito. Olha, e sabe uma outra coisa também, né, que eu fiquei pensando, assistindo, né, vídeos sobre essa questão, uma questão que é muito polêmica, e eu tenho uma opinião sobre isso, é a questão do todes, né? E é tão interessante, por que eu estou trazendo isso? Porque, assim, essa necessidade que a gente tem, né, de ter uma classificação, de ter uma resposta, como você estava trazendo, essa questão do todes também, esse movimento, né, que o pessoal faz, LGBTQIA+, por aí vai. Então, não é também, o que você pensa sobre isso? Não é também querer reduzir, achar que se você começar a falar todes, aí você está respeitando eles? Agora, se você falar todos, você não está respeitando? Acho que tem muita coisa, essa é a minha opinião, tá? Tem muita coisa que deriva dessas questões da orientação sexual, das questões de gênero, tal como são discutidas em ambientes externos à psicanálise, sofreram interferência, conseguem se olhar para além da determinação biológica ou divina. Tem muitas coisas que se referem a relacionamento social. A ordem até, vamos dizer, é legal, né? Quando você permite que casais do mesmo sexo adotem crianças, etc. Não, questões que passam pelo uso da linguagem, que são questões para as pessoas se sentirem incluídas, se sentirem respeitadas. Qualquer uma destas coisas, tá? Quando imposições, porque você deve, a partir de agora, falar assim, não terão o mesmo efeito de você entender por que que nós chegamos a esse patamar de comunicação.
né? A própria questão de você poder hoje renomear-se, legalmente falando. Você tem um nome que te persegue ao longo da vida, dado pelos pais. Hoje você fez, né, definiu para si uma nova identidade, um novo gênero, blá, 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 disca sachê, né? Você muda até o nome. Então, para quem está dentro deste cenário, essa linguagem, esse linguajar é importante. Mas para quem não está, não afeta em absolutamente nada. Mas eu vejo isso, Dai, como mais uma das tentativas do mundo contemporâneo de se adaptar aos sujeitos. Eu vou explicar rapidinho. No outro campo que a gente já falou milhões de vezes, das doenças mentais, né? O mundo, cada lugarzinho pequeno do mundo, tem que se adaptar às vicissitudes psicológicas, mentais de cada sujeito. Então, uma escola, ela precisa ter o espaço para acolher o normal, o TDAH, o autista nível 1, o autista nível 10, o TOD, o obeso, o preto, o branco, o mulato, o índio, o japonês, o caralho é quatro. Você estudou, acho que pelo menos com uns 10 anos de diferença que eu. Era a gente que se adaptava à escola. Hoje não, hoje eu digo, eu tenho TDAH, então todo mundo tem que se adaptar a mim. Sim. Então eu tenho TDAH, devo ter, não é possível. Então eu vou agora, meus pacientes vão ter que se adaptar ao meu TDAH. Então. E aí você tem a desculpa de você atrasar, de você não lembrar as coisas, de você se desorganizar. É o meu TDAH. Meu TDAH, desculpa aí, foi mal. Então, é uma inversão que a gente pratica no mundo contemporâneo, dado o avanço do individualismo, do narcisismo, que a gente também já falou diversas vezes, que cai também no terreno da sexualidade. Desemboca, isso. No terreno da sexualidade. Então agora todo mundo tem que falar todes e não sei o que mais. Eu sempre disse, eu tenho muita dificuldade de aprender esses novos termos, cis, trans. Então, queer. Não entra na minha cabeça. Mas não é porque eu sou retrógrado, conservador, ou sou ideologicamente menino, menina, etc. Não tem nada a ver com isso. Eu poderia estar aqui muito bem de camiseta rosa, sem problema nenhum. Né? Não tenho muitas. Eu tenho uma do Santos que é rosa, acho linda. Né? Às vezes vou treinar com essa camiseta. Não tem problema em relação a isso. Mas só porque eu não consigo entender, não consigo falar, porque eu penso de uma maneira completamente diferente. A sexualidade das pessoas é apenas uma confluência, apenas, eu estou sendo irônico, uma confluência de tudo que foi vivenciado ao longo do seu desenvolvimento psicossexual durante o complexo de Édipo. As pessoas fazem o que elas bem entenderem da sua vida sexual. Mas a dificuldade... Desde que tenha, né, óbvio, a aceitação disso pelo parceiro. O limite é esse. Agora, se eu gosto que a menina vista sandália romana, estou falando do caso de um paciente, né? Ou uma outra paciente. Se eu gosto que se eu gosto que o cara me deixe penetrá-lo como assim, taralho, cara, e o cara deixa, beleza. Prazer de cada um. Exato. É o que eles fazem. Agora, qualquer coisa violenta, forçada, e aí a gente pode confundir isso com as práticas de BDSM. Mas não pode confundir, porque no BDSM as pessoas entram em acordo. Tem safe words, palavras mágicas para dizer assim, esse é o meu limite de sentir dor.
aqui para. E o outro tem que respeitar também. O sádico tem que respeitar o masoquista. Né? Agora, se eu tô numa vibe de que eu preciso, que os snuff movies, né? Tem um filme brilhante sobre isso, 8mm com Nicolas Cage. Se eu tô numa vibe de que eu preciso tirar a perna, né? Cortar a perna da pessoa, que aí eu tô sendo extremamente, mas se é o meu prazer, eu tenho que arrumar pessoas que queiram viver dali em diante sem a perna. Sim. Ou aquela história daquele filme de terror, um seriado, o Albergue. Então, é um terreno, né? Voltando aqui para o tema, é um terreno que a psicanálise se posiciona desde o finalzinho, desde o início do século passado. Sim. Vamos ler de novo, pelo amor de Deus, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Lá o Freud já está falando. Exato. A sexualidade, aquela que vai aparecer na vida genital após a adolescência ou durante a adolescência, que encaminha para a vida adulta, a sexualidade é fruto de todas essas vivências. Tem gente que gosta de olhar, tem gente que gosta de não olhar, de falar palavrão, falar... Estamos aí às vésperas do Dia dos Namorados, sexta-feira. Não é? Romance, estava vendo um rios aqui antes da gente entrar, o Santo Antônio, Deus e Santo Antônio conversando, claro que é Porta dos Fundos, óbvio, né, que eles fizeram, Deus e Santo Antônio conversando. Santo Antônio não entende mais nada do que as pessoas querem. Santo Antônio não entende o que é um ficante premium, o que é um trisal. Cara, se as pessoas querem estar em 3 e com os contratos diferentes entre essas pessoas, parabéns! Só não vai pedir para a igreja e não vai pedir para o Estado, por enquanto, reconhecer esse tipo de união. Exato. Daqui a pouco, talvez, você possa pedir para o Estado e para a igreja reconhecer essa união trisal, porque foi o que aconteceu com as uniões homoafetivas. Sim. Né? Isso é recente na história, criou-se, né, aquele termo que você não precisa nem assinar o documento. Você, a partir de um tempo de convivência, passa a ter a tal da união estável entre seja lá quem for. Então vamos ficar com os ganhos disso. Não existe binariedade. Sexualidade não com letras garrafais, gigantescas, maiúsculas, não pode ser pensada mecanicamente. E como ainda essa questão mecanicista influencia, né, Ale? Nossa! Mas por causa da nossa preguiça mental. Exato. Eu li uma notícia agora, na semana que eu estava viajando, que eu fiquei... Nossa, entrei em orgasmo internamente. A Suécia aboliu do ensino fundamental deles, né? Não tem nada a ver com o nosso, mas aboliu do ensino fundamental o uso de tecnologia. Olha! Estão investindo os milhões das moedas deles na aquisição de caderno, lápis, caneta, material escolar. Por quê? Porque as pessoas não... O conhecimento não penetra. Exato. Só de forma passiva. Se a pessoa não... Ó, os meus fichamentos, cara. Claro que eu tive orgasmos múltiplos, né? Se o conhecimento não passa por outras partes do corpo, ele não faz parte de você. E é isso que as pessoas ficam fazendo. O que é alguém que tem TDAH? Alguém que não olha para dentro e percebe que a ansiedade dele está tomando conta da vida dele. É só isso. Cara, olha para dentro. Para de olhar para fora e procurar a resposta fora. Uma hora você pode ter prazer heterossexual,
Outra hora, se você quiser, você pode ter prazer homossexual, você pode ter um prazer intersexual, você pode ter prazer triplo sexual, você pode ter prazer pan... Divirta-se, tenha prazer, Mas, Alice, desde que não violente o outro ou os outros. sim, Então, e não vou você... defender aqui, você falou do tério, né? Mas vou falar É, de animais. Eu não vou defender aqui a zoofilia, aham, porque você não tem como obter o consentimento do seu cachorro, do seu gato, é, ou da sua galinha, ou da cabra, ou da mula. fica, imagina. Práticas típicas nas comunidades rurais. Você não É, tem como obter. Mas é um prazer. então, é louco, né? É louco isso. Olha, e Ou tanto é. com fruta, tem gente que transa com melancia. Tem gente que enfia garrafa, cenoura, Garrafa, vai na pepino, feira, berinjela, cenoura. Nossa, sensualiza com a berinjela, sensualiza com se a o Al cenoura. Capone, se o Al Capone sabe que cenoura pode ter outros usos, acho que ele nunca mais rói uma. Sabe, a gente quer que esse pensamento mecanicista simplificar a vida, quando a gente tem que entender a complexidade dela. É aí, é isso que eu chamei de complexo. É, a vida é Hum, complexa. Esse é o é, espaço de acolhimento da complexidade. Agora, você chega nesse espaço querendo simplificar, como eu sempre falo, querendo que a mãe ocupe o lugar da função materna, querendo que o pai ocupe o lugar da função paterna, na vivência edípica do sujeito, você está querendo distorcer a vida daquele sujeito. Com você as está querendo suas simplificar, com né? as suas angústias, com as suas expectativas de algo que você não analisou antes na tua vida. É, Cara, sua mãe foi fálica. O seu pai era um passivão, uma sim. passivona, sei lá, tô. Seu pai Hum, nunca te disse não, quando então, deveria ter dito. Ele então, não era ele que castrava, era sua mãe. Cara, sabe? Mas a mesma mãe também é acolhedora, aquilo que o Igor vai falar da mãe suficientemente boa. tipo, uhum, uhum. A gente quer chegar na psicanálise e continuar olhando para as coisas como se elas fossem simples, binárias. Então, quando a gente abriu lá, eu falei, não é uma questão complexa, porque não tem nada a ver com o que a gente faz aqui. Porque não parte disso, né? Porque não Não, parte de uma questão simplista, sim, né? não. Nesse E eu, sentido e de eu ter essa não, binaridade. e eu não preciso saber como eu passei trepo. Uhum, Isso é problema dele. sim, Porque eu tenho acesso a todas as formas de prazer que ele traz no psiquismo dele. sim. Que ele fala. Desculpa, ele Saúde. fala, né? Ele Ele traz isso. fala. Ele fala dos espaços que ele dá na vida para oralidade, né? Para analidade, ele fala dos espaços que ele dá para falicidade, ele fala dos espaços que ele dá na vida para a corporeidade dele, a Uhum, maneira como ele lida com o corpo. uhum, É só para de querer enxergar o mundo de um jeito que não tem nada a ver com o que a psicanálise fala, né? E querer moldar a psicanálise. Você não estuda o Freud, não estuda nenhum dos outros teóricos importantes da psicanálise e quer moldar a psicanálise a 2026, esquecendo que nós nascemos na ruptura. Eu quero uhum, ficar então, discutindo com o médico TDAH, qual a melhor forma de tratamento, que aí é claro, se eu ficar sim, nessa imbecilidade, eu realmente vou ter que concordar com aquela moça. Porque sim. além de não saber o que eu estou fazendo aqui, eu não tenho nada para tratar o sujeito. Cara, Sim. mas TDAH não é doença. Autismo não é doença. E como é Ansiedade difícil. não é doença. Hum.
E como é difícil, imagina, né? Quem está acostumado aqui, ok, ouvir assim, mas como é difícil desconstruir isso, né, Ali? Mas é a primeira tarefa da psicanálise, é permitir-se ser desconstruído. Veja, não é desconstruir-se. Uhum. Primeiro você precisa se Análise, permitir, né? Uhum. entrar em análise. De fato. Permitir que um outro lhe aponte o seu estranho em si mesmo, que é de É, onde virão as suas escolhas inconscientes. é. E a gente muitas vezes pode pensar que todo mundo que faz análise com um psicanalista, procurou um psicanalista, está fazendo análise. Não necessariamente, Não, né? não. Porque a gente vai perceber que tem pacientes que demoram de fato para entrar na análise e uns nem entram. Sim, e o rigor que as pessoas que a gente lê, Freud, Lacan, Melanie Klein, Winnicott, sempre tiveram, a gente não tem como ter aqui. Uhum. Não na nossa. Se eu estou na Sociedade Brasileira de Psicanálise, amparado por aquela estrutura dentro daquele círculo, eu vou ter condições de ter rigor com a análise. E aqui a gente está competindo com as diferentes psicoterapias. E você não tem que mudar o produto porque está competindo. Exato. Você tem que saber o que você está fazendo. Você está fazendo, é isso que eu ia falar agora. É, você tem que saber o Né? que você está Que é fazendo. aquela história que eu falo do mantra da humildade. Eu não sei o que a coisa é, mas eu preciso saber o que eu penso que ela seja para tratar ela da maneira como eu penso que ela seja. Que não são realidades. Uhum. Não é porque o médico falou isso que passou a ser verdadeiro. Então, A gente nem mas questiona mais nada. não, não, Nada, não questiona nada. nada. Eu estou com um rapaz atendendo jovem adolescente que mudou-se, né? Antes era só uma temporada fora do país, estudando. Agora, pelo visto, ele vai permanecer por lá. A estrutura educacional, as exigências que são feitas, a estruturação do pensamento reflexivo, crítico, etc. e tal, são coisas que aqui a gente perdeu completamente pela Olha, imediatez, pelo pragmatismo, pela urgência em ter os nossos desamparos minimamente. Aqui a gente estuda no ensino fundamental e médio para acumular conhecimento, despejar no vestibular e depois não precisa mais disso. é, Pelo menos na realidade que ele está me traduzindo, que ele está vivendo nesse país europeu, ele está tendo que aprender a pensar de novo. olha. Uhum. E aquilo vai somando, não E é um descarte, né? se dando conta que aqui ele não aprendia a pensar. Exato, exato. Aqui ele aprendia a dar um jeitinho para encontrar a resposta. Isso. E é o que a gente vê, né, Ale, quando o paciente Uhum. começa a fazer análise, né? Quando ele entra para fazer análise. É. Não sabe pensar. Não. Não sabe. E eu falo assim, como assim eu não sei pensar? Daí eu pensei, não. Você não sabe olhar para dentro. Refletir, entender. Mas É. peraí, por que eu estou pensando isso? Por que esse pensamento passou pela minha cabeça? Introspecção. Não, Hum, se você toma seus pensamentos como. Como é que é aquela patologia? Pensamento intrusivo. intrusivo. Os seus pensamentos são intrusivos, cara. Você não tem Pronto. dissociação maior do que isso de si mesmo. Exato, exato. Você não tem abertura alguma, né, para você poder se aprofundar. E isso, estamos ampliando o tema, mas isso é o que a gente está falando em relação à questão da sexualidade. Esses termos todos do mundo contemporâneo são necessários Sim. dentro da lógica na qual está estruturado o mundo, para as pessoas se localizarem. Mas nós, aqui no terreno da psicanálise, continuamos olhando a sexualidade como ela sempre foi vista. O Não seu muda, né? caráter plural, multifacetado, perverso, não no sentido de maldoso, tem até o maldoso,
mas perverso no sentido de não admitir nenhuma versão sobre. Cada sujeito vai criar a sua forma de obter prazer. Vai Não tem criar, uma regra. né? Inconscientemente criarão-se neles as formas de cada um obter prazer. Mas esses termos todos pertencem aí ao mundo fora do nosso consultório. Precisamos entendê-los, precisamos saber que eles existem, sim, porque eles chegam para nós. Mas aqui dentro eu continuo tratando a sexualidade como a gente sempre tratou da sexualidade. Aquela coisa que nasce com o sujeito apoiada numa função biológica, que aquela coisa é ou a sensação ou a vivência de um prazer e que persegue o indivíduo até a morte. A busca do princípio de prazer. A gente acha que princípio é início. Não. Princípio é um princípio pelo qual você orienta a sua vida inteira. O princípio é uma regência. É eterna, eterna. A gente está eternamente buscando prazer. Sim. Que é o desejo, que foi isso que Freud falou, né, Ale? O desejo, ele busca satisfação. Isso. A esvaziar. Legal, deixa essas questões, o mundo se apropriar, porque quando a gente muda a linguagem para esses termos contemporâneos, nós estamos combatendo o discurso científico e o discurso científico tradicional, que não avançou também, né? E combatendo o discurso ideológico das religiões. Pronto, eu acho legal isso existir. Só que aqui dentro a gente continua entendendo sexualidade como sempre entendemos a sexualidade. Não tem nada de binário. Sim. Não tem nada de normal, não tem nada de anormal. O adoecimento sexual do sujeito será visto exatamente pela fixação dele numa única forma que traz mais sofrimento do que prazer. Da quantidade de energia que ele vai depositar lá, né? Isso, quantidade. Olha, a Mari escreveu, mas e as travestis? É perversão, é fetiche? São pessoas que resolveram fazer isso da vida delas, ué. Qual o problema? Então, e não sai fora daquilo que a gente está dizendo, que são buscas de prazer, forma de buscar o prazer. Né? A gente vê muito assim, né, Ale? Podemos lamentar o quanto elas, esse grupo de pessoas, que nem dá para ser colocado num grupo, porque cada pessoa é uma pessoa diferente, podemos lamentar o quanto elas ainda são um alvo da violência da sociedade, da criminalidade da sociedade, que era o que eu estava dizendo. Você pode fazer qualquer coisa, desde que o outro diga ok. E me veio uma coisa agora também, né? Quando a Mari pergunta isso, eu estou pensando aqui numa questão, né? De saber se é certo ou não é. Então, independente de certo e errado, que não é isso que a gente está falando da sexualidade, a gente está falando que é uma busca por prazer e não importa como. Sim. De um travesti, ou de uma pessoa heterossexual, ou de uma pessoa que tem gênero fluido, ou de uma pessoa, enfim. A gente vai compreender um pouco, tentar entender um pouco, ouvindo a história. E ouvindo a história do sujeito. Que é aquilo que a gente começou a falar desde o início que você trouxe, né? É essa complexidade de como ela foi se construindo, essa questão da pulsão sexual dela, como que ela foi construindo dentro dela. Porque me veio muito assim, logo quando começou. E como ela vai enfrentando ao longo da vida as violências sociais, porque a própria incompreensão da sociedade em relação ao travestismo, né, existe dentro do travesti inúmeras diferenças, a incompreensão da sociedade vai gerando violências absurdas. Mas nós vamos acolher a pessoa. Se ela escolheu manter o órgão genital masculino, né, e modelar o corpo para parecer para ter um corpo feminino, formas femininas, é legal. Vamos entender por que ela fez isso, o que isso traz de
de prazer, o que isso traz de desprazer para ela. E interessante, e por que ela precisa se travestir? É interessante isso, né? Porque, como Então, tem um dizer, desejo, tem algo aí, tem um gozo, né? Nesse travesti, de você mudar, de você poder sim, transformar uma coisa em outra. e seja aos 13, 14, 18, ou seja aos 60 anos, como aquele cartunista, o Laerte, fez. Uhum. Se os recursos médicos estão aí para ajudar a pessoa a implantar um silicone, a fazer uma remodelação, a tomar hormônio, etc., as pessoas fazem o que elas bem entenderem com isso. É, Mas vou voltar para a gente encerrar. isso. Leiam História da Sexualidade. Uhum. E o Foucault vai buscar na Grécia Antiga, Uhum. que é o berço da nossa civilização. Sim. E lá ele vai dizer uma coisa muito interessante, né? Todos os cidadãos que eram, e não eram todos que eram cidadãos, todos os cidadãos, que eram aqueles que tinham poder político e econômico na sociedade grega, né? Na medida que a sociedade grega vai saindo, né, de uma dependência politeísta e se constitui como democracias, todo cidadão tem escravos sexuais, homens, com os quais os cidadãos, né, na sua grande maioria, são passivos. Olha, então. Tá? Você quer ir mais longe? Vai para a Índia, que a cultura tem 5.000 anos, não é 2.026 anos, ou 2.300 anos, se a gente vai olhar para a Grécia Antiga. Tem 5.000 anos, né? Eles têm uma casta social de pessoas que não são nem masculino nem feminino. São pessoas que cortaram o negócio. Olha, Então, para de pensar em binariedade, para de ser maniqueísta, para de ser mecanicista. Você vai habitar o território da psicanálise é para a gente olhar a coisa por esse viés da multiplicidade, a da pluralidade. pluralidade ancorada na história de vida do sujeito, dos Sim, afetos inconscientes, sim, preferencialmente. exato, Em inconsciente. análise, tá? Não dá para olhar isso sem fazer análise. Exato, né? Mas isso é muito importante, Ali, né? Ter essa consciência, porque como que você vai ouvir um paciente na sua clínica se você não saber, não souber o que é a sexualidade para psicanálise? Isso, você vai virar vai continuar se nomeando psicanalista, mas correndo atrás do próprio rabo, querendo tratar daquilo que para a psicanálise não requer tratamento. Não é? Toda vez que eu recebo um paciente com TDAH, eu vou discutir ansiedade com ele. Como que ele lida com essa ansiedade? Se eu vou tratar de um autista, vamos desconstruir o sintoma, porque esses autismos expandidos, né, geraram coisas absurdas, e trazer, se é uma criança, trazer a família para entender por que eles precisam de uma criança autista. Exato. Uma criança que não se constitui como sujeito frente ao mundo. E por aí vai. Então, quer se nomear psicanalista, entenda do que trata a psicanálise. Esse tipo de Estudo, né? questão, né? É por isso que eu falei nisso. Esse tipo de questão não é uma questão para a psicanálise. Porque não tem nada a ver com o que a gente pensa. Exato. Vai primeiro fazer análise, estuda e vai para supervisão. Ale, daqui Bem, 15 dias, isso, dia 24. 24. Tem um, No meio da sabe? Copa do Mundo já. Nossa, é mesmo. A gente pode deixar marcado o tema. O Eude até falou, saiu um tema junto com esse que é psicanálise. Eu não quero. Psicanálise é só para quem é psicólogos? O Eude queria esse tema também, eu achei bem Tá? bacana. Esse, Retoma.
A Vamos, gente. Tá, deixa marcado. tá bom. Combinado então. Melhoras aí. Beijo, e você também, Beijo. né? Obrigada. Obrigada a Ó, todos. mas até isso, eu tô no Deconjex. Você tá tomando o quê? Ale, eu já tomei Benegripe, já estava tomando Nimesulida e hoje eu tomei dipirona. Não sei mais o que Du- eu tomo. Acho que é. durante muito tempo na minha vida era Naldecon. Hum, Aí o Naldecon não serve mais, então eu tenho que tomar Deconjex. Tá vendo? A realidade, ela é fluida, vamos parar de querer que ela seja quadradinha. olha lá. Nem o nosso organismo reage às mesmas coisas eternamente do mesmo jeito, que ele envelhece e morre. Imagina querer que a sexualidade, que é o cerne da busca de prazer, pelo menos o top of mind da cultura ocidental, fique restrita a isso. Não dá. Beijo. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.